Bom, um dos nossos propósitos dentro do Instituto Avelar Haddad é trazer para vocês, colegas injetores, alguma coisa de mais nova que foi publicada e que possa acrescentar à sua prática diária. Esse trabalho realmente ele é muito interessante. É algo que a gente normalmente não avalia tanto, que seria o diâmetro dos vasos faciais, das artérias faciais. O que nós podemos trazer disso? Foi um trabalho que foi publicado recentemente por um grupo coreano. E ele avalia o seguinte, que todo vaso da face, toda artéria principalmente, tem dois diâmetros. Tem um diâmetro externo, que é o que a gente mais observa em qualquer outro trabalho, sobretudo quando se utiliza ultrassons, mas ele traz algo a mais. A importância de se conhecer, principalmente, o diâmetro interno desses vasos. O externo é importante, mas o interno é ainda mais importante porque é ali que corre o risco de uma oclusão, por exemplo. Então nós temos que saber quais são os diâmetros dos principais vasos da face para escolhermos o melhor instrumento de aplicação, como por exemplo uma cânula, para diminuir a possibilidade de um trauma vascular. Bom, a primeira coisa seria as medidas dessa artéria facial em diversas regiões da face. Assim que ela emerge na mandíbula, ela também possui dois diâmetros. Algo em torno de 1,9 milímetros, o diâmetro externo nessa região, e o interno de 1,2, ou seja, 0,7 milímetros de parede vascular. Quando ela se direciona em sentido cranial, no canto lateral da boca, onde ela ainda está abaixo do modíolo, ou seja, numa profundidade intermediária mais retromuscular, ela já possui outro diâmetro. É 1,5 de diâmetro externo e 1 milímetro de diâmetro interno nessa região. E quando ela se localiza na lateral do nariz, antes dela se transformar na artéria angular, ela possui 1,1 de diâmetro externo e 0,7 apenas de diâmetro interno. O que isso é interessante? Duas coisas. Primeiro, esse trabalho nos mostra que quanto mais caudalmente, ou seja, para baixo na face, nós tivermos uma lesão vascular, um trauma, por exemplo, com uma cânula, maior o risco de transfixação dessa artéria. Ela é mais calibrosa e ela é mais fixa. Então o risco de lesarmos é muito importante. Daí a importância de, na região da borda mandibular, sempre trabalharmos com cânula e também superficialmente, o mais superficialmente possível. À medida que vamos evoluindo, subindo e trabalhando mais cranialmente, existe maior flexibilidade, tanto da cânula como também dos vasos dessa região. Então o risco de lesão ela se torna menor por um trauma direto nessa área. Agora, nós estamos falando de cânula, que cânula é muito mais seguro do que agulha e tudo mais. Agora, você já parou para perceber qual que é o diâmetro da cânula que você está utilizando? Por exemplo, a gente fala o seguinte, que nós não devemos trabalhar com cânulas muito finas porque elas podem ter uma função de agulha, ou seja, elas podem transfixar. Mas qual o diâmetro, por exemplo, de uma cânula 25G? A gente muitas vezes não para estudar isso. E é exatamente por isso que eu queria trazer para vocês essa tabela. Essa tabela traz algo muito prático com relação ao diâmetro do vaso, da cânula que nós estamos escolhendo. Por exemplo, uma cânula 25G. Uma cânula 25G tem, na verdade, meio milímetro de diâmetro dessa própria cânula. Então, em determinadas regiões, ela corre o risco de transfixar e ter uma lesão vascular. Por exemplo, na borda mandibular, nós acabamos de ver que aqui o vaso
artéria facial, ela tem um diâmetro acima de 1 milímetro interno. Então, se utilizarmos uma cânula muito fina, além do risco de transfixação, ela pode inclusive penetrar para dentro desse vaso. Por isso é que nós temos que escolher a cânula certa para cada uma das regiões. Se escolhermos, por exemplo, para o canto lateral da boca ou para o lateral do nariz, uma cânula 22G que possui 0,7 milímetros, esse risco de perfuração é muito menor. Daí a importância da gente escolher a cânula certa para a região adequada, de acordo com cada região da face. É isso que eu gostaria de trazer para vocês com relação a esse trabalho que eu particularmente achei muito interessante para a nossa prática diária.